Olá, gente, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula agora sobre o Paulo Freire e agora nós vamos estudar a Pedagogia do Oprimido, que é uma das obras que mais caem em concursos públicos. Então, dentro dessa ideia de que a cada aula a gente busca, inclusive dando prioridade, ver primeiro os assuntos que são muito cobrados em provas, é bem provável que a gente tenha numa prova de 60 questões, e aí nós temos mais 3 questões dissertativas, é bem provável que a gente tenha aí pelo menos umas 3 questões do Paulo Freire, né? Pela representatividade dele, né? Já foi secretário da Educação, então tem uma ligação grande do Estado de São Paulo, do município de São Paulo com o Paulo Freire, né? Então é bem importante nós estudarmos também por causa também disso. Mas cai em tudo quanto é concurso questões sobre o Paulo Freire. E das 4 obras que tem aí sobre o Paulo Freire, eu acho que a mais importante, assim, a fundamental, as duas mais importantes para se dar bastante ênfase é a Pedagogia do Oprimido, que a gente vai ver agora, e quando fala de educação e mudança, né? Então são as duas grandes obras para serem analisadas. Então vamos ver aqui um pouquinho da Pedagogia do Oprimido. Eu vou bater bem. Não vou ficar filosofando em torno do Paulo Freire. As questões que caem em concursos não são desse perfil, elas do oprimido animar. Elas não ficam filosofando. Eu tenho que observar que o Paulo Freire é um educador marxista. Ele tem essa visão de uma sociedade desigual, e essa desigualdade é bilateral, ou seja, aquilo que o Marx entendia como uma desigualdade entre o burguês e o proletário. Aqui é uma desigualdade chamada que nós encontramos na relação entre opressor e oprimido, né? Então ela é bidimensional. E o que vai acontecer? Na pedagogia do oprimido, a gente tem que, então, nós temos que identificar quem é o opressor a princípio. Então, num sistema social desigual, capitalista, numa sociedade de classes, a gente tem a figura do opressor. E o lado significativo do opressor para nós entendermos aí como o Paulo Freire vê, ele enxerga o opressor como um desumanizado. Desumanizado. Por que um desumanizado? Justamente porque o opressor, ele é ele impõe regras, né? Ele impõe-se sobre o oprimido na busca pela manutenção de seus interesses e de poder. Bem, o Paulo Freire identifica o opressor também como o ser mais. Identifica aqui o opressor como o ser mais. E do outro lado nós temos o oprimido. Do outro lado da relação aqui de desigualdade, o oprimido. Então o oprimido deve, para Paulo Freire, primeiro se reconhecer nessa situação de oprimido para promover a mudança. Então o oprimido busca a mudança, a transformação social, né? Busca a mudança, ou deve buscar a mudança, às vezes não busca, né, a transformação. Há pré-requisitos para se buscar a mudança, a transformação social. E ao buscar essa mudança, a ideia é que a classe, entre aspas, dos oprimidos, esse grupo dos oprimidos, desconstitua esse processo de desumanização e torne a sociedade uma sociedade humanizada. Então o objetivo é isso, é tornar a sociedade uma sociedade humanizada. Ok? Bem, diante disso, nós temos que entender então
essa, esse embate entre opressor e oprimido. Só que para o Paulo Freire, o oprimido, que é chamado de ser menos, porque ele está numa situação de impotência diante do opressor, ele também, uma vez que vai lutar pelos seus direitos, por uma condição melhor social, ele não pode ser o opressor do opressor. Então, essa observação aqui é fundamental que a gente veja. Eu vou colocar aqui desse lado. Então, o oprimido, observação do Paulo Freire. O oprimido não deve ser o opressor do opressor. Mas, nossa, essa letra ficou horrível, Jesus. O opressor do opressor. Mas, olha a palavra, o restaurador das relações humanizadas. Das relações humanizadas. Ok? Então, eu acho que aqui é importante nós entendemos que para o Paulo Freire não se trata de simplesmente vencer um grupo social, se impor sobre esse grupo social. A ideia não é essa. A ideia é de restaurar a humanidade, de restaurar as relações humanizadas, né? Ou seja, desconstituir ou romper com essa desigualdade social existente na visão do Paulo Freire. E como que nós conseguimos isso? A partir de uma ideia de libertação. Só que vejam, libertação significa libertar-se do processo alienante do opressor, libertar-se das desigualdades, das imposições, do poder colocado sobre o oprimido, que constrange muitas vezes emocionalmente, né, e até mesmo emocionalmente o oprimido. Constrange no sentido de bloquear suas ações. As pessoas mais humildes, elas sentem um bloqueio muito forte por parte das pessoas mais importantes, porque ela se sente inferior, ela acha que aquilo que ela fala não tem sentido, e sempre o que vem de cima, o que vem das classes mais ricas, sempre seria então a verdade, né? E nós sabemos que há uma visão de superação hoje dessa desigualdade, e nós precisamos romper com essa ideia de que aquilo que vem das classes mais abastadas seria a verdade, né? Seria a informação correta ou a visão correta sobre a sociedade. Então, dentro de uma visão libertadora, de libertação, o que vai acontecer? Nós temos que trazer isso aqui para dentro da educação. Então, o Paulo Freire parte de um assunto político, social, e transforma isso num assunto educacional, né? E quando ele traz essa ideia, toda essa teoria dele para dentro da educação, nós vamos perceber que dentro das tendências progressistas, eu já fiz esse esquema para vocês, dentro das tendências progressistas, a educação ela não é simplesmente algo referente à escolarização, mas a escola é uma instituição também política, e o currículo trabalhado dentro da escola também tem natureza política. E aí nós estamos diante de uma pedagogia libertadora, né? A pedagogia libertadora ela se estabelece em dois momentos. Num primeiro momento, o oprimido ele desvela o mundo opressor, né? Ele descobre, ele desvenda esse mundo opressor e se compromete na prática a transformá-lo. Então, o primeiro momento é isso, desvelar, reconhecer o mundo opressor e se comprometer na prática a transformá-lo. E no segundo momento a gente tem, então, a transformação dessa realidade e a pedagogia
libertadora. Então ela deixa de ser uma pedagogia do oprimido e passa a ser uma pedagogia dos homens, né, que está em permanente construção, em permanente processo de desalienação, em permanente processo de conquistas na sociedade, de busca pela igualdade social. E aí nós temos que ver alguns pontos importantes que eu acho que são pontos fundamentais para a nossa prova, que representam o que de fato é cobrado na prova, né? Algumas passagens dessa obra do Pedagogia do Oprimido, ela reproduz outras passagens do Paulo Freire em artigos, palestras, livros e tudo mais, e fortalece o que nós temos. Então essa frase, ninguém liberta ninguém, ninguém liberta-se sozinho. Ninguém liberta ninguém, ninguém liberta-se sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Os homens se libertam em comunhão. Bem, o que nós temos aqui? Essa ideia de liberdade, ela traz uma necessidade muito importante na pedagogia do Paulo Freire, de que as ações precisam ser sempre conjuntas, de que a organização entre os oprimidos e o processo de comunicação, ele é muito importante, ele é fundamental, né? Então, para que isso aqui se torne uma realidade, né? Para que se confirme essa ideia de que ninguém liberta ninguém, ninguém liberta-se sozinho, os homens se libertam em comunhão, é necessário um engajamento entre os oprimidos em prol da mesma causa, né? Que é de e de que forma ela é praticada. Então, ou seja, é necessário educação, é necessário conhecimento. Sem esse conhecimento, sem essa educação, esse ativismo ele se torna algo desorganizado. Esse engajamento acaba sendo um engajamento utópico, que não gera um diálogo legítimo em prol dessa causa, não é? Então, aqui nós temos que o processo de libertação não se trata de mero ativismo, é necessário reflexão para transformá-lo. Uma coisa que eu acabei de falar para vocês e que vale repetir nesse momento é que o oprimido, muitas vezes, ele se vê emocionalmente como eu posso dizer, ele muito dependente, emocionalmente dependente do opressor, porque ele se vê numa relação de inferioridade, ele se vê como inferior nessa relação e assim o engajamento muitas vezes se torna muito difícil, não é?
A gente vê, por exemplo, o movimento grevista, né? Quando ocorrem as greves e elas são legítimas, a gente percebe que a capacidade de organização de um movimento grevista que dá certo normalmente é muito forte, mas a reflexão acerca do problema ela também é uma reflexão muito bem fundamentada, diferente de outros processos em que não há fundamento e que a greve e a mobilização então ela não é legítima, né? Mas isso falando de classe de trabalhadores e tudo mais. Acho que a grande importância nossa do concurso é nós trazermos tudo que o Paulo Freire discute e no âmbito social para dentro da educação, como o próprio Paulo Freire fez, né? Trazer tudo isso para dentro da educação. E nessa obra, eu acho que o principal ponto que a gente analisa aí, e do Paulo Freire eu imagino que para o concurso seja o principal também, é a concepção bancária de educação. Isso que é o que tem de mais importante para nós. Concepção bancária da educação. A concepção bancária da educação ela tem uma explicação pedagógica, só que ela tem uma explicação também muito voltada, retirada da reflexão sociopolítica. Né? Porque, vejam, quando eu falo que o opressor impõe-se sobre o oprimido e ele quer então impor seus interesses e buscar o poder econômico, principalmente, eu estou dizendo o seguinte, que o opressor manipula o oprimido a partir da informação e da sua cultura. Aquela cultura que é gerada nas classes mais ricas, que é a cultura de elite, ela se impõe como uma verdade absoluta ao oprimido e ele não consegue contestar isso. Ele tem que simplesmente aceitar isso, essa cultura como sendo a cultura verdadeira, né? A cultura correta. E como que nós reproduzimos isso dentro da escola? Simplesmente jogando transmitindo esses conteúdos, essa cultura produzida pela elite, eu reproduzo para o meu aluno para que ele memorize e também passe a fazer parte desse processo alienatório, né? De alienação. Então a educação bancária ela está muito voltada para a questão da transmissão de conhecimentos, transmissão de conteúdos. Veja o que eu saio de uma discussão política, social, e chego na questão pedagógica. Como que eu recebo informações passivamente sem contestá-las? Aprendendo desde pequeno a me inserir e aceitar esse processo. É o que fazem os políticos. Os políticos que não são engajados com a educação, que não têm muito interesse mostram o total desinteresse na educação, eles querem reproduzir sociedades cada vez mais passivas para que não haja uma mobilização contra as ideias que vigoram aí no poder político e, obviamente, no poder econômico, social. Eu acho isso, às vezes, uma discussão muito complicada porque as pessoas têm dificuldade de perceber isso na prática. É como se eu percebesse, nossa, mas será que o governador, por exemplo, do estado, como é o caso do governo do estado de São Paulo, que é um governo de direita, né, no momento, será que ele fica ali articulando, né, a artimanha? Nossa, o que será que eu vou fazer para alienar a população? Eu não imagino que seja isso, né, e não deve ser isso. Mas há um histórico, uma tendência de políticas que se voltam para determinadas classes sociais e que nunca encontram o momento certo para investir no oprimido. Né? O professor, por exemplo, o professor é um oprimido na sociedade. O que se faz esses direitos
produtivo. Conteúdos de informações e ver aqui a educação bancária é também um instrumento de opressão. Olha lá, um instrumento de opressão. Isso quer dizer que a escola, por excelência, é uma instituição de opressão? Também. Olha lá, a escola, ela tende a ser uma instituição opressora. Ok? Instituição opressora. Bem, mas nós precisamos romper com isso. E como nós fazemos para romper com isso? Acabar com o reprodutivismo. Então não vamos nos esquecer que aqui eu estou diante de um processo de reprodutivismo. Como eu falei, reprodução das ideias dominantes dentro da escola. Reprodutivismo. Esse reprodutivismo que é alienante e que gera desigualdade social, ou que, se não gera, mantém a desigualdade social, eu preciso romper com isso aqui. Dentro da instituição escolar eu tenho, então, o professor. O professor é um instrutor por excelência. O professor, por excelência, é um educador, é aquele que tem nas suas mãos a oportunidade de revolucionar a vida de uma criança ou do seu aluno, não é? Então, visto que a educação bancária ela acaba sendo ela é vista como uma doação de saber daqueles que se julgam sábios, né? Então, aquele que se julga sábio, ele doa o conhecimento. Ele fala, olha, eu produzi cultura, a elite produziu cultura e eu vou doar para você esse conhecimento, né? Porque eu sou muito consciente das necessidades sociais, então eu dou para você esse conhecimento. Mas você não pode refletir muito, porque a criticidade pode romper com essa unidade de conhecimento e perceber as mais variadas má intenções existentes dentro desse conhecimento, né? Então, o professor, educador, o que ele deve fazer? Ele não pode ser um transmissor. Tá? O professor ele não pode contribuir com essa educação bancária. Então, ele não pode ser um transmissor. Não pode. O professor tem que ser aquele que leva o aluno a uma consciência crítica daquilo que se está estudando. Ele não deve fazer depósitos de conceitos. Quando eu fico simplesmente pegando o material com conteúdo da apostila, repassando e pedindo para o meu aluno estudar porque ele vai fazer prova, então eu estou tirando dele a capacidade de criticidade. Aquele conteúdo que eu estou estudando, às vezes, não é um conteúdo manipulado, ele não é um conteúdo tendencioso, mas eu tiro do dia a dia do estudo do meu aluno a capacidade de crítica e reflexão que ele utilizaria como recurso diante de outros conhecimentos que estão disponíveis para ele na sociedade, não é? Então o professor ele deve estar a serviço da libertação na visão do Paulo Freire. E como que o professor está a serviço da libertação na visão do Paulo Freire? E aí a gente vem para uma outra frase: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, né? Então, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. E aí nós temos que completar isso, né? Os homens se educam entre si, mediatizados, que é a palavra, pelo mundo. Então, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo. Bem, eu vou tentar resumir isso num esquema, tá bom? E o esquema é o seguinte. Dentro desse retângulo aqui, eu tenho tudo aquilo que se produz no mundo. Informação, saberes, conhecimento, tá tudo aqui. Tá? Tudo aqui. De um lado, eu tenho o aluno. De outro lado, eu tenho o professor. O aluno tem uma visão do mundo. O professor também tem sua visão de mundo. Agora, ambos irão se unir na visão do Paulo Freire para continuar a discutir isso aqui. No meio da discussão entre aluno e professor, eu tenho as informações, os elementos, os fatores que influenciam a vida social. No meio. O aluno tem conhecimentos e o professor também tem conhecimentos. Quando ambos estão discutindo a respeito desse objeto aqui, que é um objeto, né, mediatizado, que vai ser o mediador da relação entre professor e aluno, o que vai acontecer? Professor e aluno vão trocar experiências e informações. Então, nós temos aqui troca de experiências e informações. Professor aprende com aluno, aluno aprende com o professor. Isso pode te gerar dúvida. Por quê? E eu vou esclarecer agora. Você pode estar se perguntando o seguinte, mas Vinícius, não é na verdade o professor que é mediador da relação entre aluno e mundo? Vejam que no Paulo Freire, essa relação era um pouco mais complexa. Normalmente é assim que a gente analisa. O professor é mediador da relação entre aluno e saberes sociais. Então, o aluno ele precisa chegar num saber social. Ele precisa alcançar aquele conhecimento para ele viver o seu dia a dia. Como ele não consegue fazer isso sozinho, no meio do caminho tem o professor, como mediador. Então, é uma visão, é uma proposta. O professor é mediador. O professor que está entre o aluno e os conhecimentos que estão, né, fora da escola e que são trazidos pela escola enquanto componentes para dentro do currículo e são sintetizados, produzidos e repassados aos alunos de uma forma adequada pedagogicamente. Tudo bem, essa é uma forma de nós analisarmos. Mas na interpretação do Paulo Freire a gente vai um pouco além. Porque quando o mundo é um mediador, tudo aquilo que nós temos no mundo, né, todo conhecimento gerado, se ele está no meio da relação entre aluno e professor, então, ao se deparar com essa relação, alunos e professor aprendem um com o outro. E aí a gente justifica, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Se eu estou analisando, então, que os homens se educam entre si, eu não posso mais entender o professor como aquele que é o detentor da sabedoria e do conhecimento e o aluno é aquele que não sabe nada. Então, essa informação para o Paulo Freire não vale. Se você vê textos nesse sentido, de que o professor é o conhecedor e o aluno é o que não conhece nada e precisa receber conhecimento do professor, está errado. Não é assim que nós concebemos essa relação. Por isso, essa relação não é vertical. A relação entre aluno e professor é uma relação horizontal. Se ela não é vertical e ela é horizontal, então vamos riscar aqui o vertical. Ela também não é uma relação autoritária. Autoritária, ela é uma relação de autoridade, que é diferente. Então, a relação entre aluno e professor é uma relação horizontal em que o professor demonstra autoridade com relação ao que ele sabe e da forma que ele pode ajudar o aluno. Essa relação ela é cada vez mais saudável se nós compreendemos que aqui existe uma coisa chamada diálogo. Porque o professor ele valoriza os conhecimentos prévios do aluno. Ele valoriza as experiências que o aluno traz para dentro da escola.
Porque o aluno é um sujeito que vive a história, que vive a vida na sua comunidade e que, portanto, tem muito também a expressar, a dizer, inclusive a ensinar. Bem, diante disso, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar que o diálogo serve para problematizar essa educação. Essa educação ela deve ser problematizadora. Do diálogo surge, então, a problematização. Então, sobre o que nós vamos discutir? O que tem de errado com essa relação, com essa situação, com esse objeto que nós vamos discutir? Isso tudo parte do diálogo. Da mesma forma, a comunidade, o oprimido, ele também dialoga entre si para problematizar e descobrir quais são os problemas da sociedade e então, a partir de uma visão crítica, tentar compreendê-los para buscar a transformação. Os oprimidos conversam entre si e problematizam, mas o professor e o aluno também, né? Na condição de oprimidos, eles também dialogam. Bem, aí nós vamos ver, então, a ele que busca eu estou falando do diálogo, então vem aqui o início do diálogo. O início do diálogo entre professor e aluno. Ele representa, então, a busca pelo conteúdo programático. O que nós vamos estudar? Busca pelo conteúdo programático. O que quer dizer isso, então? O que nós vamos estudar? Vale muito aqui ouvir o aluno, trazer as experiências, construir o tema. Então, nós precisamos investigar qual é o tema que será trabalhado. O diálogo permite isso, a investigação dos temas que o Paulo Freire chama de geradores. Porque os alunos, quando, junto com os professores, começam a dialogar e buscar, então, um tema, eles vão buscar gerar um tema que vai gerar outras discussões, que vai problematizar outros pontos a serem analisados. Então, nós iniciamos aqui a investigação dos temas geradores. Sem diálogo, nós não alcançamos os temas geradores. Esses temas deixam de ser geradores e passam a ser temas pré-estabelecidos. O professor já vem e impõe, abre o caderno que hoje nós vamos estudar tal assunto, na visão que eu passar, sem discussão, sem participação ativa do aluno. Professor, mas vão também, muitas vezes,
vai, de repente, romper com esse determinado conceito, que é um conceito da elite manipulador, opressor, e vai construir um novo conceito. Então, nesse processo pedagógico não se gera apenas o tema, mas também muitas vezes se desconstitui conceitos que são previamente formulados e que vêm de cima para baixo, que vêm da elite. Então, essa é uma grande necessidade. Por exemplo, qual é o conceito de cidade, de urbanização, de shopping center, de indústria, de economia? Qual é o conceito de classe social? Qual é o conceito de ética? Então, isso tende a ter um padrão culturalmente gerado pela elite. Ao criticarmos, ao refletirmos sobre esses conceitos, nós podemos criar um novo conceito. Segurança pública, por exemplo, violência. Muitas pessoas, quando falam em violência, já imaginam que é um negro com uma arma na mão, um conceito distorcido. Não é? E assim também do ponto de vista político, nos mais variados conceitos da esfera política, quando eu falo de direita, de esquerda, não é? Quando eu falo de determinados nomes de partidos políticos, quando eu falo de planos de governo, sempre há uma distorção em torno desses temas. E a criticidade tem que romper com isso e criar um novo conceito, um conceito legítimo, um conceito vindo do diálogo, da reflexão. Beleza, gente? Então, coloquem aí, com relação a isso que nós falamos, o processo de investigação dos temas geradores é então um ponto de partida, né, do processo de ensino-aprendizagem. O ponto de partida é isso, é investigar o tema gerador, aquilo que nós vamos estudar, gerar o tema e problematizá-lo. Então você pode complementar assim, investigação dos temas geradores é um esforço comum, tá? É um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência. Então é um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência. Ponto. Bom? E um outro ponto que eu quero que vocês coloquem aí, dentro da investigação temática. Coloquem assim, a investigação temática não é um processo mecânico, ponto. Então não é mecânico porque ela não é trazida previamente e falado, vamos estudar como a gente faz todos os dias na escola, não é? Você deve estar se pensando, mas Vinícius, como que eu vou ficar gerando temas? Eu tenho um currículo para cumprir? Nós sabemos disso, gente. Mas é possível, sim, praticar um pouco da pedagogia freiriana na escola, mas o próprio sistema escolar e sistema educacional nos impõe limites. Sabemos disso. Mas temos que estudar o Paulo Freire para conhecer, né, as suas ideias e então podemos diversificar quando for possível. Então eu disse assim para vocês, a investigação temática não é um processo mecânico, ponto. Os sujeitos, continuando, os sujeitos vão descobrindo, vírgula, os sujeitos vão descobrindo, vírgula, no encadeamento dos temas significativos, vírgula, a interpenetração dos problemas. A interpenetração dos problemas. Ponto. Então, se eu, por exemplo, vou discutir sobre vida social, sobre urbanização, conforme cada um vai dando suas ideias, o que você entende de urbanização? De cidade, do ponto de vista de cidade urbanizada, da vida que ocorre nas cidades. Então a criança ela vai relatando o dia a dia dela e os fatos que ela vai apresentando vão problematizando, porque ela também percebe casos de problema de transporte, ela também percebe casos de falta de infraestrutura, de violência, e esses problemas eles são fundamentais. Da mesma forma que ela também consegue levantar aspectos positivos que devem ser considerados também, mas os problemas principalmente, problematizar para resolver problemas, discutir, realizar discussões para resolver problemas. Visto isso, gente, a investigação é assim, quanto mais crítica for a investigação, ela menos focalista. Focalista é aquela coisa, eu tenho um foco e eu mantenho sempre o foco. Não, a necessidade do estudo crítico é ampliar a visão, olhar ao redor e perceber todos os fatores que influenciam naquela problemática. Então você pode guardar essa frase também. Quanto mais crítica a investigação, menos focalista. Tá? Quanto mais crítica a investigação, menos focalista. E aí nós estamos então diante de uma ação dialógica.
Tá? Como é pouca coisa, eu vou falando, você anota. A ação dialógica tem os seguintes elementos. Tá? Então, coloquem. A ação dialógica compõe-se de... A ação dialógica compõe-se de colaboração, união, tá? Colaboração, união, organização e síntese cultural. Então, colaboração, união, organização e síntese cultural. Então, essas são as características da ação dialógica. Como nós transformamos a realidade? Nos comunicando. E dentro disso, unindo, né, processo de união, de organização, de colaboração e de síntese cultural. Eu acho que colaboração, união e organização são muito simples. Para buscar a libertação, eu preciso desses elementos. Eu preciso do diálogo associado a esses elementos, que são característicos. Talvez o que gere um pouco de dúvida é a questão da síntese cultural, né? O que seria, então, a síntese cultural? A síntese cultural, gente, é a forma como nós enxergamos a sociedade. É a forma sistematizada que nós temos da sociedade do ponto de vista cultural. Então você pode colocar aí, a síntese cultural é toda a ação cultural, né? Síntese cultural, né? Toda ação cultural é sempre uma forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social. Então, é sempre uma forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social. Tudo que nós criamos socialmente, em grupos, todas as iniciativas que nós tomamos, ela passa a fazer parte da estrutura social, ela se adequa à estrutura social ou transforma a estrutura social. Então, o diálogo ele busca isso, ele busca transformação. Ele busca uma síntese cultural daqui para frente, como deve ser a sociedade, para que ela seja igualitária, para que ela seja humanizadora. Então, aí nós temos um novo padrão cultural chamado de síntese cultural. Enfim, para eu entender o Paulo Freire, eu tenho que entender que educação para ele não é simplesmente um ato pedagógico, é um ato político. Por isso que, depois de Paulo Freire, nós não falamos mais apenas projeto pedagógico, nós falamos projeto político-pedagógico, visto que a característica política da escola é eminente e ela deve estar presente em todos os documentos e ações geradas dentro da escola. Tudo bem? É isso aí, gente. Vimos mais uma aula e vamos que vamos. Até mais.